Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Análise de Materiais com Feixes iônicos. Esse é um curso treinamento para o uso das técnicas de feixes iônicos disponíveis no Laboratório de Análise de Materiais com Feixes iônicos da USP, o LANF. E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da interação de íons com matéria, né? Eu dividi esse assunto, na verdade, ao longo do curso, mas aqui eu vou falar sobre o básico que vai ajudar a gente a entender o que vem depois, né? Então, o conteúdo dessa aula ele é compartilhado com a aula de danos em materiais e com a aula de RBS e FRS e de EBS e MRA, né? São as técnicas de espalhamento. O que eu vou fazer hoje aqui é um tratamento qualitativo para que a gente consiga entender quais são os fenômenos que ocorrem no processo de interação entre o íon com a matéria. Alguns desses fenômenos eles são mais intensos do que outros, alguns produzem mais danos do que outros, e o que eu vou fazer aqui é uma argumentação clássica para que a gente adquira uma intuição a respeito desse assunto. E aí eu vou extrapolar para o caso real, onde eu vou mencionar o que acontece, né? Essa, eu acho que é uma área que é um ramo de pesquisa por si só, a interação de íons com matéria. Tem muita coisa em aberto ainda, muito trabalho teórico sendo desenvolvido, mas por sorte a gente trabalha num range de energia muito específico, e ele é muito especial. Vocês vão ver por quê. Mas aquela argumentação que eu tive com vocês na primeira aula, de que existe espaço para desenvolvimento em física básica, esse é um exemplo, né? Onde os processos de interação de íons com matéria, eles são conhecidos qualitativamente, eventualmente você consegue explicar algumas partes desse processo, mas não o processo como um todo. É bastante importante que a gente repare isso, porque isso basicamente define a acurácia das técnicas de feixes iônicos. E eu vou tentar discutir isso com vocês mais para o final. Mas, como a gente viu, a gente já teve aula sobre o átomo e sobre os conceitos básicos das aplicações, né? E hoje nós vamos ter a aula de fundamentos, que é um início de uma sequência de 3 aulas a respeito dos conceitos básicos que a gente vai usar para entender as técnicas. Os conceitos que eu vou discutir aqui hoje, eu vou discutir eles muito superficialmente, vou discutir como uma aquisição de intuição, como eu já falei, mas para aqueles que se interessarem e quiserem estudar esse assunto mais a fundo, eu recomendo, por exemplo, o livro Ion-Solid Interactions, do Nastase. O professor Nastase, ele participou da Escola Sviecka quando ela foi no LANF, há muitos anos atrás. Também tem o livro, também do Nastase, que chama Ion Beam Analysis, é um livro bastante recente. Esse livro é um pouco mais geral, né? O livro de Ion-Solid Interactions ele é mais específico para o assunto da aula de hoje. Outro livro que é específico para a aula de hoje é o The Stopping and Range of Ions in Matter, do Ziegler-Biersack e o Ziegler Filho, né? Esse livro ele é bastante importante para quem trabalha com esse assunto, justamente porque ele condensa muito da pesquisa que foi feita na década de 70, década de 80, e muito do que a gente vai discutir aqui hoje se baseia nisso. E por último tem esse livro, The Atomic and Nuclear Analytical Methods, que ele é um livro que discute todas as técnicas nucleares e ele passa um pouco pelo assunto que a gente vai falar hoje. Como eu falei na aula passada, a gente tem basicamente dentro dessas técnicas analíticas o feixe sendo direcionado na superfície de uma amostra, ele entra dentro da amostra, produz uma série de interações que vão freá-lo, e ele vai atingir um percurso máximo, né, que a gente chama de alcance, e dentro desse alcance ele vai interagir com os átomos, produzir o sinal que a gente quer medir, seja ele
um sinal de espalhamento, uma reação nuclear ou uma emissão de raio-x característico, e depois tem o caminho de saída desse produto, dessa interação até o detetor. O que a gente vai estudar hoje são os processos de interação que são responsáveis pelo freamento desse íon na matéria. Então, o que eu espero é que a gente discuta como é calculado, o que a gente precisa saber para calcular a taxa de perda de energia do íon quando ele entra na matéria. E, eventualmente, se o subproduto dessa interação, que a gente vai medir para a técnica analítica, também for um íon, como esse íon interage com a matéria para sair da amostra e chegar até o detetor. Né? Então, basicamente, a gente vai discutir pensando nesse caminho aqui em vermelho, né, onde o íon entra, ele vai sofrendo uma força de retardo do movimento, né, até que ele para em algum ponto aqui. Né. Esse aqui é o que a gente vai discutir em principal hoje. Mas, como eu falei, se o produto da interação também for um íon, também é válido para esse caminho de saída aqui. Então, veja só, eu vou começar e vou discutir bastante o processo de colisão bidimensional. Vocês devem ter visto isso no curso de mecânica. A gente vai adotar essa colisão como sendo uma colisão elástica, então é uma colisão do tipo mais simples, mas ela é bidimensional. O que pode acontecer é que eu vou resolver esse problema de um jeito diferente do que você fez na aula de mecânica. Pode ser até que seja igual, não sei, depende do professor. Mas se for igual, serve como revisão, tá certo? Basicamente, o que a gente vai imaginar são esferas sólidas, né, que colidem num processo de colisão elástica, né, ou seja, não ocorre dissipação de energia, a energia se conserva, o momento se conserva. Né. Agora, esse processo de colisão de esferas rígidas, eu estou fazendo isso porque ele fornece para a gente um contexto bastante significativo e produz uma intuição bastante forte a respeito da interação dos íons com a matéria. Veja só, o que acontece localmente na colisão, lá perto, dando um zoom, é justamente uma interação entre duas partículas intermediadas por um potencial. Né? Como esse processo se dá localmente ali, a gente vai discutir mais para frente, quando a gente for calcular a seção de choque. Porque esse processo é o que define a probabilidade desse evento ocorrer. Mas se a gente olhar do ponto de vista global, o que tinha antes e o que tem depois, sendo o processo elástico e sendo os potenciais conservativos, a gente tem o mesmo resultado, seja com esferas sólidas, seja com os potenciais de interação. Então, é válido a gente discutir esse problema, principalmente porque ele traz globalmente um resultado bastante ilustrativo a respeito da interação dos íons com a matéria. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é a conservação da energia e a conservação do momento. Né? Então, nós temos, inicialmente, uma partícula, que é o íon incidente, ele tem massa M1, energia inicial E0, que corresponde a uma velocidade inicial V0. Ele vai colidir com um dos átomos da amostra, um dos átomos só. A gente pode pensar ele isolado, mas a gente também pode pensar que ele está na amostra, mas a gente pensa em um átomo em específico. A gente imagina que ele está em repouso, né? Então ele tem massa M2, e depois da colisão, o íon incidente vai sair com um ângulo θ, e o átomo que estava em repouso vai sair com um ângulo φ. O íon incidente, quando ele sai do espalhamento, quando ele sai espalhado, muitas vezes eu vou me referir como partícula espalhada, o íon espalhado, ele tem massa M1, energia E1 e, consequentemente, uma velocidade V1. Veja, a massa é igual, né? A massa é a mesma. Já o átomo, ele também sai com M2, ele não perde massa. Ele sai com uma energia E2 e com uma velocidade V2. Né? Então, do ponto de vista de conservação de energia, a gente tem uma equação simples, que é a energia cinética inicial da partícula incidente, do íon incidente,
vai ser igual à soma da energia cinética da partícula depois que espalhou, mais a energia cinética do átomo depois que ele recuou. A gente chama esse movimento do átomo de movimento de recuo. E do ponto de vista da conservação do momento, a gente precisa definir um sistema de coordenadas. Então eu estou definindo esse sistema de coordenadas aqui, onde o eixo x está alinhado com o vetor velocidade v0. Então, nesse sistema de coordenadas, o momento linear na direção y é zero. Momento na direção y é zero. E o momento na direção x é o momento do íon incidente, m1v0. Agora, depois, a gente tem que decompor o momento em relação aos ângulos θ e φ. Então, para o íon espalhado, a gente tem m1v1 cosseno θ na direção x, e para o átomo que recua, nós temos m2v2 cosseno φ. E na direção y, nós temos para o íon espalhado m1v1 seno θ, e para o íon, para o átomo que recua, m2v2 seno φ. Aqui, acabei de reparar que eu coloquei o sinal de menos nesse cara aqui, e se a gente olhar o sistema de referência, estaria invertido. Mas como é zero aqui do outro lado, não faz diferença, né? O que importa é que esses dois momentos aqui, eles sejam opostos, para que eles resultem no momento, na conservação do momento inicial zero. Bom, agora o que a gente vai fazer é mexer nessas equações de forma que a gente consiga escrever as coordenadas, ou os parâmetros da partícula espalhada em função da partícula incidente, né? Eu quero tentar, a todo custo, eliminar algumas variáveis do átomo que recua, entre elas o ângulo φ e a velocidade, ou a energia. O que eu quero saber é qual é a fração de energia que continua com o íon, né? É isso que eu quero saber. A essa fração a gente dá o nome de fator cinemático de espalhamento. Então, olha só, a gente começa com a equação da conservação do momento na direção x. O que eu estou fazendo aqui é separando o termo do átomo que recua, né? Depois que eu separei, eu posso elevar ao quadrado os dois lados da equação, e eu faço isso só depois que eu isolei esse termo, porque quando eu fizer o quadrado desse binômio aqui, eu vou cruzar esses dois termos aqui, ó, né? Então veja que aqui esse termo ele cruza esses dois caras aqui. Como eu quero eliminar esse, eu vou manter ele desse lado aqui para ficar um termo só, olha só, né? Agora, da outra equação de conservação do momento, na direção y, a gente pode levar ela ao quadrado, a gente vai ter isso aqui. Esse m2v2, ele parece com esse cara aqui, né? Então, quando eu somar essa equação com essa, veja que eu tenho um m1v1 cosseno quadrado de θ, e aqui um m1v1 seno quadrado de θ. Aqui eu tenho m2v2 cosseno quadrado de θ, m2v2 seno quadrado de θ. Quando eu somar, eu posso tirar essas funções trigonométricas e fico só com isso aqui. m1v0, tudo isso ao quadrado, mais m1v1, tudo isso ao quadrado, menos um termo cruzado, é igual m2v2, tudo isso ao quadrado, certo? Então, olha só, a gente está quase conseguindo, só precisa eliminar aquele termo m2v2, porque daí a gente vai ter as coordenadas, ou os parâmetros da partícula espalhada em função da partícula incidente. E a gente consegue remover aquele m2v2 ao quadrado usando a expressão da conservação de energia, né? Veja só, se eu isolo o m2v2, m2 com v2 ao quadrado, né, da energia cinética do íon que recua, eu tenho essa relação, e eu posso multiplicar por m2 para ter o valor de m2 quadrado, v2 ao quadrado, em termos das massas.
e das velocidades do íon incidente espalhado. Quando eu substituo, olha só o que eu tenho aqui, uma expressão que não depende do V2 e nem do φ. Eu vou rearranjar essa equação, mas primeiro eu vou dividir por M1V0 ao quadrado. Quando eu faço isso, esse termo aqui fica 1. Aqui, ó, eu vou cortar esse M1 quadrado e 1 desses V1... Não, aqui não. Como eu estou dividindo por M1V0 ao quadrado, eu não corto esse cara aqui. Né? Fica V1 quadrado sobre V0 ao quadrado. Menos esse M1 quadrado corta. Esse V0 corta, fica um outro V0 aqui embaixo. E acabo cortando também um M1 aqui. Sobra mais um aqui embaixo. E aqui tem uma razão de velocidades que eu corto um V0 e deixo o outro V1 aqui. Estou dividindo tudo por M1 quadrado V0 ao quadrado. Muito bem. Agora eu vou agrupar os termos na razão das velocidades. Eu vou agrupar todo mundo que tem V1 sobre V0 ao quadrado, todo mundo que tem V1 sobre V0 e todo mundo que não depende desse termo. Eu chego nessa expressão aqui, que é uma equação do segundo grau. A gente pode resolver com a fórmula de Bhaskara, chamando o A de M2 sobre M1. Então aqui, esse X é a razão V1 sobre V0. Olha só, é importante a gente notar que tem que preservar esse sinal de mais menos aqui. Tem esse sinal lá na fórmula de Bhaskara, a gente tem que preservar ele. Mas como eu disse no começo, o que eu quero saber é qual é a razão da energia que permanece com o íon. Então eu quero saber a razão E1 sobre E0. Por quê? Quando eu pegar a energia do íon incidente e multiplicar por essa razão, eu vou saber qual é a energia do íon depois que ele espalhou. Então, esse aqui, que é o fator cinemático de espalhamento, vai ser E1 sobre E0, a razão das energias cinéticas, mas note que como as massas são iguais, isso aqui pode cortar. Né? A gente tem V1 sobre V0, tudo isso ao quadrado, que é igual ao x ao quadrado. Então, o fator cinemático é simplesmente essa solução aqui do Bhaskara elevado ao quadrado. Né? Isso aqui é bastante importante para a técnica RBS, mas também é importante para essa discussão que a gente vai fazer hoje a respeito do poder de freamento. Agora, a gente vai fazer o inverso. A gente vai voltar lá do começo e vai fazer tudo de novo. Só que agora, o que a gente quer eliminar são os parâmetros do íon espalhado. A gente quer saber qual é a fração de energia que o íon de recuo recebe do íon incidente. Que o átomo de recuo recebe do íon incidente. Né? Essa é uma razão bastante importante, porque a energia recebida pelo átomo que recua, ela é perdida pelo íon incidente, obviamente, porque é uma colisão elástica. Né? Então aqui já dá para ver que esse termo ele é importante justamente por dar uma noção para a gente de qual é a perda de energia do íon incidente quando ele sofre uma colisão. Então, só um detalhe, o fator cinemático de espalhamento, ele também dá essa noção, mas pelo inverso. Né? Ele dá energia que o íon retém ainda. Né? Então, 1 menos o fator cinemático de espalhamento é a energia que ele perde. Por isso que eu estou calculando os dois. Né? Então, a gente volta nas relações de conservação de energia e de conservação de momento, só que dessa vez, quem a gente quer isolar é o M1V1. Né? Então, eu pego a expressão da conservação do momento em x, isolo esse M1V1, elevo todo mundo ao quadrado, porque justamente eu não quero que esse cara cruze com nenhum dos outros termos. Olha que o termo cruzado, ele depende da massa do átomo de recuo, da massa do íon incidente, da velocidade do átomo de recuo, da velocidade do íon incidente e do ângulo. Olha aqui, esse aqui é o ângulo do átomo de recuo. Esse θ aqui é o ângulo de espalhamento.
Quando eu pego a outra expressão do conservação do momento para y e elevo ao quadrado, a gente tem isso aqui. Novamente aparece o seno quadrado de θ, aqui tem um cosseno quadrado de θ, aqui tem um seno quadrado de φ, aqui um cosseno quadrado de φ. Então, quando eu somo essas equações aqui, eu posso eliminar essas relações trigonométricas. E sobra essa expressão, né? Então, tem aqui um termo que é da m1v0 tudo isso ao quadrado, m2v2 tudo isso ao quadrado, um termo cruzado, e do outro lado, do sinal de igual, nós temos m1v1 tudo isso ao quadrado. Esse aqui é o termo que a gente quer eliminar, né? Está faltando pouco. E, da mesma forma que a gente fez para o fator cinemático, a gente pega a expressão da conservação de energia, né? Dessa vez a gente separa aqui o m1v1 ao quadrado, e ao invés da gente multiplicar por m2, agora a gente multiplica por m1. Aí a gente tem essa expressão aqui. Quando eu substituo esse termo na equação do slide anterior, a gente tem essa expressão, onde a gente pode cortar esse termo aqui, que depende do íon incidente, né? E a gente pode rearranjar essa equação de forma que tem aqui só parâmetros do íon incidente e do átomo de recuo. A gente rearranja os... Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, vou continuar. Aqui, a gente chega numa expressão aqui, ó, que depende aqui da energia cinética, mas a gente tem que segurar essa tentação e tem que fazer uns cortes aqui, ó. Cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, e chega nessa expressão. Quando a gente acha o V2 sobre V0, a gente acha uma relação entre as massas que depende do cosseno de φ. Mas a gente quer a razão da energia cinética do átomo de recuo pela energia cinética do íon incidente, né? Então a gente pode levar tudo isso ao quadrado e multiplicar pela razão de massas para chegar no fator cinemático de recuo, que é esse aqui, né? Então, esse fator R é um fator que, quando eu multiplico pela energia do íon incidente, me dá a energia que é transferida para o átomo que recua. Então, agora a gente tem essas duas expressões, o fator cinemático de espalhamento e o fator cinemático de recuo, né? O que a gente vai fazer agora é uma discussão um pouco de como esses fatores eles podem trazer a intuição do processo de perda de energia do íon quando ele adentra a matéria, né? E para isso a gente vai tentar ver os limites dessa equação para tentar ter essa intuição, né? Vamos primeiro analisar o fator cinemático, porque tem esse fator aqui mais ou menos, né? A gente quer um valor real, então esse termo aqui dentro da raiz, ele tem que ser maior do que zero. Se o M2 for maior ou igual a M1, ok. Mas se o M2 for menor do que M1, a gente tem essa restrição aqui, ó, né? Que o seno do θ ele tem que ser menor do que a razão M2 sobre M1. Isso é importante, porque nessa condição onde a massa do átomo que recua é menor do que a massa do íon incidente, a gente tem um ângulo máximo que o íon pode sair, o íon pode ser espalhado, né? Que é dado por essa expressão aqui, né? Então, esse ângulo θ ele não pode ser qualquer um. Se o íon incidente ele é mais pesado que o átomo que recua, o íon vai colidir, mas ele vai continuar o seu movimento para frente. Ele não vai ser retroespalhado, né? É isso que essa expressão está dizendo. E para saber qual é a região angular que esse íon pode sair, a gente tem que calcular esse ângulo máximo, né? Esse θ máximo. E também tem uma restrição a respeito daquele sinal mais e menos que vem do Bhaskara, né? Se o M1 for maior do que M2, as duas soluções existem. Se o M1 for menor do que M2, apenas a solução positiva a gente deve usar para calcular. Bom, tendo isso em mente, agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tem um próton incidente no material
e ele vai colidir com uma partícula que é uma partícula muito mais leve do que ele. Que tipo de partícula tem no material que é muito mais leve do que o próton? É o elétron. Né? Então vamos olhar o que acontece com esse próton quando ele colide com um elétron da amostra. Né? Então a gente pode primeiro ver esse ângulo máximo, né? Usando a energia como sendo meio MeV do elétron e sendo 1000 MeVs a massa do próton, né? Que é 1 GeV, a gente vê que o ângulo máximo de espalhamento do próton é de 0,03 graus. Então, quando o próton entra no material e ele colide com elétrons, ele não sofre desvio nenhum praticamente. Ele continua o seu movimento essencialmente em linha reta. Agora vamos tentar analisar quanto de energia ele perde. Se a gente pegar o fator cinemático aqui, ó, a gente usa a aproximação de que M2 é muito menor do que M1. Aqui esse cara vai ser... aqui, calma. A gente olhando aqui, esse ângulo θ, a gente vê que ele é muito pequeno. Então o seno do θ é praticamente ele, né? Que é esse 0,5 sobre 1000 ao quadrado, que é esse mesmo termo daqui, né? Então quando a gente está falando dessa colisão do próton com o elétron, essa raiz toda aqui, ela é nula. Aqui desse outro lado, a gente tem o M2 muito menor do que M1, a gente pode desprezar ele nessa razão, isso aqui dá 1. A única coisa que sobra é esse cosseno ao quadrado. Né? Então, o fator cinemático é de cosseno ao quadrado. Como esse ângulo é muito pequeno, o fator cinemático vai ser muito próximo de 1. Isso significa que para cada colisão, para cada próton, para cada elétron que esse próton colidir, a perda de energia dele é mínima, é muito pequena. Tá? Agora vamos tentar calcular qual é a quantidade de energia que o elétron absorve. Eu sei que a gente está chegando à conclusão aqui de que a perda de energia é muito pequena, mas quando a gente calcula o ganho de energia do elétron, a aproximação que a gente faz aqui na conta ela é diferente, e pelo fato do elétron ter uma massa muito pequenininha, vai dar um resultado interessante. Né? Então, quando a gente pega essa expressão do fator cinemático de recuo, e a gente calcula esse limite para M2 muito pequeno, a gente pode ignorar esse cara aqui, vai ficar M1 sobre M1 ao quadrado, vai ficar M2 sobre M1 só, a gente não pode jogar esse cara fora, né? Então fica isso aqui, 4M2 sobre M1 vezes cosseno quadrado de φ. Né? Substituindo aqui o meio MeV da massa do elétron e o 1000 MeVs da massa do próton, a gente chega à conclusão de que esse fator de recuo ele depende do cosseno quadrado de φ dividido por 500. Então, qualquer que seja a energia do íon incidente, o elétron vai sair com a energia incidente, com a energia desse íon dividido por 500, né? Que é um fator significativo. Agora, qual é o ângulo que ele vai sair? Ele não tem restrição. Quem tinha restrição era o ângulo do próton, né? Qual é o ângulo que vai sair que vai definir quanto de energia que ele vai ganhar. Né? Se ele for numa colisão frontal, onde esse ângulo φ é muito pequeno, é onde você tem a máxima transferência de energia. Né? Então, a energia que esse elétron absorve vai ser a energia do próton dividido por 500, que é 2 vezes 10 a menos 4. Né? Olha só, se por outro lado esse ângulo φ for muito grande, a energia que esse elétron vai absorver é muito pequena, porque essa colisão ela não foi frontal, ela foi uma colisão de raspão. Né? Então a energia que ele recebe é menor ainda. Né? Então, a gente tem a gente chega a essa conclusão de que quando o próton entra no material e ele colide com os elétrons, que são muito mais leves do que ele, a quantidade de energia que o próton vai perder é muito pequena. E o desvio que ele vai sofrer é muito pequeno também.
Então ele vai continuar essencialmente em linha reta e vai fazer essas colisões perdendo muito pouca energia. Agora, vamos imaginar que esse próton está colidindo com os núcleos, né? Ou o átomo inteiro, ele não tem a energia, ele não transfere energia suficiente para o elétron ser excitado ou ionizado, para fazer um processo de excitação ou de ionização, então ele interage com o átomo inteiro, né? Mas por simplicidade, vamos imaginar que ele está colidindo com um núcleo, né? A gente pode escrever a massa do átomo de recuo como sendo A o número atômico, vezes M1. M1 é a massa do próton, né? Então, se a gente substituir isso no fator cinemático e no fator cinemático de recuo, a gente tem essas expressões aqui, que podem resultar em valores máximos, né? A máxima energia que o próton retém, ou a máxima energia que o próton perde, né? E a gente tem esses valores. Veja só, eles não necessariamente ocorrem para a mesma colisão, tá certo? Eles dependem do ângulo θ e φ. O ângulo θ e φ estão correlacionados pela conservação do momento, mas no cálculo desse fator cinemático máximo de espalhamento de recuo, eu não faço uma consideração de que eles tenham que ocorrer na mesma colisão, tá certo? Então, vamos tomar como exemplo que esse próton incidente ele colidiu com um átomo de carbono, com um núcleo de átomo de carbono. Então, nesse caso, A igual a 12, então o fator cinemático é 0,72. E o fator cinemático de recuo é 0,28. Isso significa que numa única colisão com um núcleo de carbono, esse próton ele perdeu quase 30% da sua energia, numa única colisão. Isso é uma perda bastante significativa, né? Ademais, se a gente olhar aqui, nessa condição de M2 maior que M1, não tem restrição aqui do... Aliás, M2 maior que M1, não tem restrição de ângulo, né? Então esse próton, além dele perder muita energia, ele pode ser espalhado inclusive para direções traseiras, né? Então o ângulo que ele vai sofrer de deflexão é bastante significativo. Ou seja, nas colisões com os núcleos, o próton vai perder muita energia e ele vai sofrer uma deflexão bastante significativa. Vamos imaginar, por exemplo, que o íon colide com um átomo, o núcleo de um átomo muito pesado. Vamos colocar que o A tende a infinito. Se o A tende a infinito, o fator cinemático de espalhamento é 1 e o fator cinemático de recuo é 0. Então, veja só, com massas muito pequenas, o próton transfere pouca energia, com massas intermediárias ele transfere muita energia, e com massas muito grandes ele não transfere nada. Então tem aí um range onde ele vai transferir bastante energia. Essa situação seria análoga a você jogar uma bolinha de ping-pong na parede. Ela não transfere energia para a parede, é muito pouca energia transferida para a parede, é irrisória. A maior parte da energia continua com a bolinha de ping-pong, né? E esse caso é diferente do caso da colisão com o elétron, porque o próton ele não transfere muito da sua energia, mas o seu movimento continua em linha reta. Nesse caso, ele não transfere energia, o fator cinemático também é 1, mas agora o ângulo de espalhamento é 180, é para trás. Então, apesar de você estar numa situação parecida, você tem um ângulo de espalhamento diferente. Então, o movimento do próton é diferente. Bom, eu espero que com essa discussão de colisões binárias de partículas esféricas e rígidas, a gente tenha adquirido essa noção da perda de energia do íon por meio de colisões, né? Então agora a gente vai discutir dessa conclusão o que a gente pode dizer da interação do íon com a matéria como um todo, né? Porque a gente falou de uma colisão só, agora a gente tem que falar de várias. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que existem dois tipos de processo. Eles são bastante diferentes. Tem o processo de colisão eletrônica, onde a perda de energia é muito pequena e o desvio
da trajetória do íon incidente é muito pequeno. E tem outro, que é um processo de colisão com o núcleo, onde a perda de energia é muito grande e a deflexão também é muito grande. Esse aqui é um desenho esquemático que eu fiz. Vamos ver se a gente consegue reconhecer essas características, né? Então, o próton ele incide numa colisão com um elétron. Aqui eu desenhei a seta errada, ela tinha que apontar para frente, porque esse cone aqui está para frente. Ele está apontando para a direção que o próton sai. Então, o próton colide com o elétron, mas ele continua indo para frente. E o elétron, ele que estava em repouso, vai na mesma direção do próton, e ele pode assumir qualquer um desses ângulos aqui. Veja que a partícula que recua não pode ter um ângulo maior que 90. Né? Agora, nesse outro caso, o próton ele incide num átomo, colide com o núcleo de um átomo mais pesado, ele vai ter um movimento de recuo, né? ele pode refletir, e as direções do átomo seguem mais ou menos aqui a do elétron, mas tem uma absorção de energia significativa, uma transferência de energia do próton para esse núcleo significativo. E aqui em azul estão as possíveis direções que esse próton pode ser espalhado. Né? Tem aqui uma predileção para ir para frente, porque a gente viu do experimento de Rutherford que uma grande quantidade de prótons passa direto pela folha de ouro, né, do experimento de Rutherford, e nesse caso a perda de energia é muito pequena, porque se há alguma colisão, ela é de raspão. Agora, para as direções traseiras, aí tem uma transferência de energia máxima, né, então seria o menor vetor aqui. Agora, para um átomo muito pesado, você tem muito pouca transferência de energia para o átomo, né? E a energia com que ele volta é praticamente muito próxima da energia com que ele pode passar direto. Né? Bom, então, esse aqui é um processo que pode ocorrer, e esse aqui é outro processo que pode ocorrer. Tem aqui um limite, mas esse aqui é a situação geral. Muito bem. Basicamente, quando esse íon entrar no material, ele vai sofrer esses dois tipos de processo. Ele vai passar por esses dois tipos de processo. Ou ele vai colidir com elétrons, ou ele vai colidir com os núcleos. Mas, na aula de hoje, a gente vai se focar um pouco mais no processo eletrônico, aqueles em que o próton colide com os elétrons. Isso porque, para a ampla maioria das técnicas, ou para as técnicas que são disponíveis no LAMF, esse é o processo que é mais importante. Ele é o processo que vai definir as perdas de energia do átomo ou do íon dentro da amostra, e aí a gente vai ter que fazer simulações em cima desses dados. O outro processo, que é o processo nuclear, a gente vai deixar para discutir ele na aula de danos em material por radiação. Na discussão de hoje vai ficar mais ou menos claro o porquê, mas eu acho que você já pode ter uma intuição pelo fato de que esse processo nuclear ele provoca o deslocamento do átomo da amostra. Então isso está atrelado com um dano que é causado à amostra. Bom, então vamos ver aqui como é a cara desse processo de perda de energia dentro da amostra. Essa é uma figura que é bastante fácil de você encontrar na internet. Ela fala do poder de freamento de muons em cobre, não que a gente use muons no LAMF para fazer qualquer análise, mas ela é bastante conhecida na internet por quem estuda processo de perda de energia, porque ela sintetiza todos os processos que podem ocorrer dentro da amostra em função da energia do muon. Tem um fator de escala para a gente ver, por exemplo, a energia, como seria o gráfico do muon e tal, mas os processos estão aí. Né? Então, basicamente, a gente pode dizer que o processo de perda de energia do íon na matéria
ele vai ter três componentes principais. Ele vai ter uma componente nuclear, que é da colisão do íon com os núcleos, vai ter uma componente eletrônica, que é da colisão do íon com os elétrons, que é isso que a gente discutiu até agora, e também tem uma componente radiativa, que é quando esse íon ele tem uma velocidade muito alta, uma energia mais alta do que a sua energia de repouso, e por isso, quando ele entra na amostra, o processo de friamento já produz uma radiação, que é a radiação de Bremsstrahlung. A gente não vai falar disso, porque as energias envolvidas no acelerador do LUF são muito baixas. São energias, para você ter uma ideia, para o caso do próton, tem que ser uma energia maior do que um GeV. Né? Então não é o caso da gente discutir isso nesse curso. Então esse cara aqui você pode esquecer. E ele está aqui, nessa parte aqui. Então, quanto mais alta for a energia do íon, mais ele irradia e mais rápido ele perde a sua energia. Agora, sobraram esses outros trechos aqui. Um deles, que é o nuclear, ele é bem baixinho. Apesar da perda de energia ser muito alta, a gente tem que pensar o seguinte: quando o íon entra no material, ele tem que encontrar um núcleo lá para colidir. Né? E da experiência de Rutherford, a gente chega à conclusão de que o núcleo é muito pequenininho dentro de um átomo grandão. Então, na amostra, é muito pouco provável que o íon encontre um núcleo. Isso está relacionado com a seção de choque de espalhamento Rutherford. A gente vai ver isso na aula de RBS. Né? Mas aqui apenas um spoiler, a seção de choque é dada por essa expressão aqui, bastante complicada. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, que o átomo que está lá na amostra é muito pesado, a gente pode reduzir essa expressão a isso aqui. E eu estou mostrando isso que é para a gente ver que a probabilidade, ou a seção de choque de interação, ela depende de 1 sobre a energia cinética ao quadrado. Então, olha só, a seção de choque a 1 MeV, ela é 100 vezes menor do que a seção de choque a 100 keVs. E a seção de choque a 1 MeV, ela é 10 a menos 4 vezes menor do que a seção de choque a 10 keVs. Então, o que acontece no processo nuclear é que ele é muito mais provável de acontecer quando a energia é muito baixa. É por isso que ele fica aqui no começo e ele tem uma intensidade muito baixa, porque é pouco provável dele ocorrer, mas também ocorre para energias muito baixas. Aqui eu tenho um gráfico onde eu comparo o poder de freamento eletrônico com o poder de freamento nuclear. Essa curva verde é o poder de freamento eletrônico. E essa curva azul é o poder de freamento nuclear. A curva azul a gente vê do lado direito, aqui no eixo Y do lado direito. E a curva verde a gente vê no eixo Y do lado esquerdo. Então você pode ver aqui ó, que o pico da curva verde está ali nos 37, 38. Agora o pico da curva azul está aqui ó, no 0,28, por aí. Então ele é pelo menos 100 vezes mais alto, o eletrônico, do que o nuclear. Né? Isso para o caso de hidrogênio em ouro. Né? Cada caso é um caso, mas aqui é só um exemplo. Tem um outro processo onde ocorrem, agora a gente analisa a interação com os elétrons, e nessa primeira parte aqui, ela é basicamente comandada pelos processos localizados. O que significa isso? É quando o íon, o projétil incidente, ele está colidindo com os elétrons individualmente. Ele entra, colide com um elétron, transfere energia para esse elétron. Como a gente viu, a perda de energia é muito pequena, mas é muito mais provável que o íon encontre os elétrons dentro da amostra. Pense que a amostra ela é toda preenchida pelos elétrons,
E enquanto você tem um certo número N de núcleos, você tem um número Z vezes N, onde Z é o número atômico desse núcleo, de elétrons orbitando ali, espalhados pela amostra. Então você tem mais elétrons do que núcleos. Então quando o íon entra na amostra, apesar de a transferência de energia para os elétrons ser muito baixa, a quantidade de colisões é muito grande. Então, ele pode perder pouca energia em cada uma das muitas colisões que ocorrem, e a gente pode pensar nesse processo como um processo contínuo, um processo de friamento contínuo. E nessa região, a proporcionalidade entre o poder de friamento, ela se dá linearmente com a velocidade. A gente pode fazer um paralelo aqui com aquela força da resistência do ar, né? A força da resistência do ar é menos BV. B é uma constante que depende do ar, lá, da aerodinâmica do corpo, mas ele é proporcional à velocidade. Então o íon, quando ele entra na amostra com essa energia, nessa faixa de energia, ele vai sofrer diversas colisões ali e vai perder essa energia quanto maior for a sua velocidade. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva, porque é o seguinte, nessa velocidade, quando os íons entram no material, eles têm a sua velocidade comparável com a velocidade dos elétrons, né? Então, é muito provável que esse íon capture elétrons da amostra e se neutralize. Daí fica fácil da gente pensar que esse átomo neutro vai colidir com elétrons individualmente, porque o campo dele vai ser muito baixo. A eletrosfera não blinda totalmente o núcleo, né? Mas ele vai ter colisão de um átomo neutro com os elétrons. Agora, se essa velocidade começa a aumentar, de forma que, ao invés dele capturar, ele perde os elétrons que ele tem, né? O que acontece é que esse processo, essa probabilidade dessa perda dos elétrons ou dele não absorver elétron, vai aumentando e o regime muda. Ao invés de você ter esse regime aqui, que é análogo à resistência do ar, você passa para um outro regime, que é um regime intermediário aqui. Mas a gente vai entender esse regime intermediário se a gente entender esse outro processo aqui. Nesse outro processo, que é o processo onde as coisas são mais conhecidas, onde a teoria é mais estabelecida, o que acontece é que o íon, ele consegue, com o seu campo, então o íon atua sobre uma nuvem eletrônica. E o que a gente vê é uma perda de energia num processo de arrasto, né? Esse processo a gente chama de perdas de eventos não localizados, porque não é o próton colidindo com um elétron, mas sim o próton colidindo com uma nuvem extensa, né, não localizada, né? Agora, qual é o elétron, qual é o tamanho dessa nuvem que ele consegue atuar? Veja só, a interação de potencial entre o íon e o elétron tem que conferir uma transferência de energia para o elétron, né? E esses elétrons que estão no material, eles estão, de certa forma, todos aprisionados, seja nas camadas, seja na banda de condução, seja na banda de valência. Eles estão lá. Então, o que acontece? Cada material tem um seu elétron com mínima energia de estado ligado, né? Que é a mínima energia que esse elétron precisa ter para ser promovido, para um estado excitado ou para ser removido da molécula ou do átomo. Então, essa distância de interação, ela tem que prover uma energia para esse elétron maior do que essa mínima energia que ele precisa para ser promovido. Porque se promover menos, o elétron não absorve essa energia pela mecânica quântica, né? Os estados são quantizados. Eu não vou entrar nos detalhes dessa demonstração. Ela está amplamente disponível na internet, nos livros que eu mencionei. Ela é bastante interessante, né? Mas não é o nosso caso eu ficar discutindo isso agora. Mas ela é dada por essa expressão aqui, em primeira aproximação. Essa aqui foi uma aproximação de Bohr, né?
E esse fator I é que dá justamente essa energia, a mínima energia mínima, a mínima energia média de excitação dos elétrons do material. É uma energia que depende de cada material, mas a gente pode usar essa expressão aqui, ó, que é 10 eletronvolts vezes o número atômico do átomo da amostra. Olha só, aqui tem uma comparação dessa expressão, aqui ó, os 10, veja que aqui está I sobre Z, né? Então aqui tem essa linha pontilhada, que é dada por essa expressão aqui, e aqui todos os pontos que são medidas experimentais desse valor I. Aqui. Mas isso aqui, como eu falei, é só uma regra mnemônica para a gente saber mais ou menos a ordem de grandeza dessa energia mínima de excitação. Né? Na prática, as bases de dados usam valores mais acurados do que isso. Bom, como eu falei, nessa região a gente conhece muito mais o stopping power, o modelo é muito mais elaborado, muito mais conhecido. Então, muitas correções vieram depois do cálculo de Bohr. O próprio BET fez o cálculo usando a mecânica quântica. Né? Então, esse aqui é o chamado termo de BET. Depois veio uma correção relativística, que é pelo movimento do íon, você tem uma compressão do campo elétrico na direção longitudinal do movimento. Então, isso faz uma certa diferença. Depois veio uma correção de camadas, porque o próton interage com os elétrons de cada camada de forma diferente. Então, você tem aqui um termo para corrigir esse efeito. E, por último, tem um efeito de correção do efeito Barkas. O efeito Barkas é um efeito de diferenças de polarização dentro do material. Bom, como eu falei, não vou entrar muito nos detalhes disso, mas aqui essa é a região onde o modelo ele é mais robusto, o modelo teórico. Então, vamos pensar aqui o que acontece com o íon, um feixe de íons, quando ele entra na amostra. Essencialmente, a maior parte dos íons vai passar pela região onde tem elétrons, né? Não tem núcleos, eles vão colidir com os elétrons e vão perder energia conforme eles entram dentro da amostra. Alguns desses íons vão passar um pouco mais perto do núcleo e vão sofrer deflexões pequenas, mas algumas deflexões. Alguns, em menos quantidade ainda, vão sofrer colisões frontais com o núcleo e vão ser espalhados em direções traseiras. Mas eles são muito poucos, porque esse efeito é muito pouco provável. E nessas condições, o átomo sofre um recuo. O quanto ele vai recuar depende de quanto energia ele recebeu. Veja só, a técnica RBS é justamente a medida desses íons aqui. Tá? Mas num contexto geral, o que eu discuti agora foi o contexto ali perto da superfície. O que acontece quando o íon entra dentro da amostra no contexto geral? Né? Bom, o íon entra perdendo a energia por processo de colisão eletrônica, os elétrons são movimentados aqui dentro dessa região. Veja só que quando o íon ele colide com o elétron, o elétron ele abre, né? Ele sofre um movimento para cá. Então, ele produz essa região que se estende ao tamanho do íon. Né? Então, se o íon ele entra aqui no material, um certo diâmetro, você causa essa movimentação desses elétrons secundários. Conforme esse íon vai perdendo energia, vai aumentando a probabilidade das colisões nucleares. Até que chega uma hora que o processo dominante é o processo de colisões nucleares. E aí as deflexões são muito grandes, as perdas de energia são muito grandes, e é aqui onde você pode ter danos por deslocamento dos átomos da amostra.
Bom, como eu falei, existem poucos modelos que tentam tratar o poder de freamento no amplo intervalo de energia do íon. Eu discuti um pouco mais o modelo de BET, porque é o modelo mais bem sucedido. Existem algumas iniciativas, como por exemplo o programa CASP, de cálculo de interação dos íons com os elétrons, dada a mecânica quântica, que é desenvolvida pelo professor Pedro Grande, lá no Rio Grande do Sul. Existem algumas outras abordagens usando a teoria da densidade funcional, também tem outras baseadas em outros processos analíticos, mas o que é mais comum de se usar em aplicações, esses modelos teóricos estão em desenvolvimento, usam os dados disponíveis e tal, mas normalmente não se usam as previsões teóricas em aplicações. O que se usa é uma abordagem semi-empírica. O que significa isso? Você sabe mais ou menos como os processos ocorrem e quais são as dependências do poder de freamento, da velocidade ou da energia. Então você estabelece uma relação funcional, é uma equação matemática, que expresse essas dependências, mas que tenha parâmetros livres de ajuste. E você ajusta esses parâmetros comparando com os dados experimentais disponíveis na literatura. A abordagem semi-empírica mais conhecida e mais utilizada hoje em dia é a do SRIM. O SRIM é um programa que é um acrônimo, o SRIM é um acrônimo para Stopping Range of Ions in Matter. O que é implementado nesse programa está no livro de mesmo nome que eu mencionei no começo dessa aula, né? E a gente vai ter um tutorial, não nessa semana, mas na semana depois da aula de danos em material, onde o Vitor vai ensinar como é que se usa esse programa. O que tem dentro desse programa é uma abordagem semi-empírica proposta por Ziegler e Gersak. Essa proposta ela mudou muito ao longo do tempo. Esse software ele é bastante antigo, a última versão dele é de 2013. Se começou com uma relação funcional, depois se aumentou o número de parâmetros. Hoje em dia, como ela é feita, é que você tem uma relação funcional até um pouquinho depois ali do máximo do poder de freamento, e depois se combina essa relação funcional com a relação de batch-block, né? Nem toda a história do SRIM ela é reportada, porque o Ziegler ele trabalhou na IBM, né? Então grande parte do desenvolvimento do SRIM foi feito enquanto ele trabalhava na IBM, e por isso tinha uma questão de propriedade intelectual. Mas além de conter toda essa base de dados de ajuste dos dados experimentais, esse programa também tem uma engine de Monte Carlo para você fazer a propagação dos íons dentro da matéria, né? Então aqui tem uma simulação de um próton de 1 MeV entrando em silício, onde a gente vê que a grande parte dos prótons no começo segue em linha reta, a seção de choque, a probabilidade de interação com os núcleos vai aumentando e isso vai abrindo, né? Aqui no começo você tem alguns poucos desvios, tá vendo? Mas a gente vai aprender a usar esse software no tutorial mais para frente. Mas o que é importante a gente saber, para ver qual é a acurácia das técnicas, é como essa abordagem semi-empírica ela reflete os dados experimentais. Então aqui o que a gente vê é o poder de freamento usando uma regra de escala para prótons em todos os materiais da tabela periódica do lado esquerdo e do lado direito para hélio em todos os elementos da tabela periódica. Próton e hélio são as duas sondas mais utilizadas para fazer as técnicas de análise de materiais no LAMF. Veja só, aqui tem uma regra de escala para transformar todos os dados para o mesmo alvo. E o alvo aqui, nesse caso, seria cobre. Então, todos os dados experimentais de todos os elementos foram reescalonados para eles baterem com a curva do cobre. Então, o que a gente vê é que perto desse pico, olha só, tem a maior
dispersão dos dados experimentais em relação à curva, a relação paramétrica proposta pelo Ziegler e Bersac. Aqui, nesse ajuste, eles não usaram todos os dados experimentais disponíveis. O que eles fizeram foi um levantamento bibliográfico, pegando todas as publicações com esses dados experimentais, e eles fizeram uma seleção do que eles julgam ser o melhor, as melhores medidas. Né? Então, o que a gente vê é que aqui, perto do pico, tem uma dispersão muito grande dos dados experimentais. Isso pode se refletir numa dificuldade experimental, pode ser reflexo de uma dificuldade experimental muito grande de se medir o poder de friamento nessa região. Né? Porque aqui se mede com uma técnica, aqui se mede com outra técnica. No intermédio é sempre uma extrapolação ou como que eu posso dizer? Um exagero de uma dessas duas técnicas, seja para mais alta energia, seja para menos energia. Né? Aqui, no caso do hélio, tem um pouco menos de dispersão, a maior parte dos pontos estão perto da curva, e aqui o que a gente vê embaixo são as curvas de resíduo. Né? Então eu tenho aqui a linha dos 5%, para mais e para menos, e a linha dos 10%. Né? A gente vê que tem a grande maioria dos pontos estão dentro da curva dos 5%, tem uma quantidade razoável entre a curva de 5% e 10%, e tem ainda alguns pontos que estão fora dos 10% de desvio dessa relação paramétrica. Isso pode ser falta de acurácia das medidas experimentais, porque nesses gráficos a gente está vendo medidas que vão desde a década de 30 até hoje, né? Mas também pode refletir uma certa dispersão de arranjos experimentais. Muito bem, talvez seja um pouco... você esteja um pouco desapontado ao ver essa dispersão de dados aqui até acima dos 10%. Né? Mas o que acontece é que para as técnicas que a gente vai ver nesse curso, a gente usa feixes que estão nesse intervalo de energia, somente. Né? Não que os outros processos não sejam significativos para a perda de energia do íon na matéria, mas eu acho que vocês devem se lembrar da aula passada, onde eu discuti a diferença entre alcance e range analítico. Né? O range analítico tem a ver com a energia que o íon tem em profundidade, mas também tem a ver com o processo de saída do resultado da interação até o detetor. Né? Então, o range analítico ele é muito definido nesse caso, que é nos casos das técnicas que a gente vai estudar, nesse range de energia, onde os dados se concentram dentro dos 5%. Então, a gente pode estimar aqui o desvio padrão dentro dos 2, 3%. Né? Muito bem. Tudo isso que eu discuti hoje é para dizer para vocês que, usando esses dados do stream, a gente consegue calcular qual é a energia do íon em função da profundidade. Nesse caso do gráfico, eu estou mostrando a energia do íon em azul em função da profundidade quando ele entra numa amostra de silício. Então o que a gente vê é que a energia ela decresce aqui numa taxa razoavelmente linear, né? Não é muito linear, mas razoável, e depois ele perde tudo de uma vez até chegar a zero. Aí em vermelho, aqui está a energia depositada pelo íon na amostra. Porque se o íon está perdendo essa energia, ele está perdendo para a amostra. Né? Então a gente vê que a curva vermelha a gente pode encarar como sendo a derivada da curva azul. Né? Então aqui uma taxa razoavelmente constante, né? Tem um aumento dessa taxa, mas é pequeno, mas de repente tem um pico e cai de uma vez. Né? Esse pico aqui a gente chama de pico de Bragg. Por que recebe esse nome, eu não sei. Mas é o pico onde tem a maior perda de energia. É por isso que feixes iônicos, feixes de prótons ou feixes de carbono,
têm sido amplamente usados em tratamento de câncer, né, em substituição à radioterapia com fótons. Né, porque é possível, através de um acelerador de partículas, se sintonizar esse pico de máxima deposição de energia em cima do tecido canceroso, para que você tenha o máximo dano naquele tecido tumoral. Né? Enquanto que, no caso dos fótons, a energia depositada ela cai exponencialmente. Então, ela deposita muita energia no começo e pouca no final. Já o íon deposita pouca energia no começo e muita no final. Esse cálculo da perda de energia ele é feito de duas formas, seja pelo cálculo direto da energia em função da profundidade, ou seja, pelo cálculo da profundidade dada a uma energia. Você pode mudar esse EN e calcular aonde ocorre esse EN em cada uma das profundidades. Né? Mas o importante de a gente discutir aqui é que a forma de resolver essas duas integrais aqui é bastante importante. A grande diferença em alguns programas de simulação de técnicas de feixes iônicos está em como essa integral é calculada. Programa como o RAMP, por exemplo, usa uma aproximação que vai até segunda ordem do cálculo dessa perda de energia. Já programas como o SINRA, que é o que a gente vai aprender nesse curso, eles usam método de integração numérica baseado no algoritmo de Runge-Kutta de quarta ordem, com a quinta ordem integrada e com controle de passo. Então, o que acontece é que os softwares mais modernos, eles têm um processo de cálculo de perda de energia cada vez mais robusto, tanto do ponto de vista do erro numérico, quanto do ponto de vista da variação da base de dados. Não sei se você vai se lembrar, mas quando eu falei que hoje o string combina uma função paramétrica até um pouquinho depois do pico do poder de freamento e depois ele junta com um cálculo de batch block, no ponto onde ele junta, ocorre uma descontinuidade, por menor que ela seja. E o programa RAMP, por exemplo, ele não tem um método de cálculo de perda de energia que seja robusta a essa descontinuidade. Por incrível que pareça, isso é um problema. Mas no caso do SINRA, ele é mais robusto com relação a isso. Então, apesar de parecer uma coisa simples, ela não é, e é o coração da simulação do processo das técnicas de feixes iônicos. Bom, então eu espero que tenha ficado claro quais são os processos que ocorrem quando o íon entra no material, que decorrem a sua perda de energia. A gente vai discutir mais sobre o processo de freamento por colisão nuclear na aula de danos em materiais. Mas na próxima aula, a gente vai ver a interação de fótons com a matéria. A gente vai ver os processos de absorção dos fótons, o coeficiente de atenuação e os processos de excitação e ionização. Bom, o que eu gostaria de saber é se alguém tem alguma pergunta. Ô, Thiago, Oi? você quer me escutar? Sim? No slide anterior, aquele pico de Bragg, ele aparece sempre toda vez aparece? Eu dei uma pesquisada aqui, é que ele é o seguinte, parece que o pico de Bragg ele aparece quando dá uma interferência construtiva entre os planos de um cristal, né? Então você incidiu lá, a radiação, quando ela vai passar de um plano para outro no cristal, ele vai dar essa interferência construtiva, daí aparece esse pico de Bragg. Eu só fiquei curioso se toda a amostra vai aparecer ele, tipo, sempre vai haver interferência construtiva? Eu não sei exatamente de onde você viu isso daí que você está falando, mas isso aí tem a ver com aquela transição entre o processo localizado e o processo não localizado. Né? Então,
Enquanto o processo localizado, a perda de energia por colisão eletrônica cresce com a velocidade, quando ele muda para a velocidade de arrasto, ele cai com a velocidade. Então você tem esse máximo, que a gente chama de pico de Bragg, que é aquele máximo de deposição de energia ali. Talvez o que você esteja falando é de um processo diferente, porque grande parte das considerações que eu fiz hoje aqui foi baseada num sólido amorfo, então não teria interação, não teria planos cristalinos aí. Entendi, Você precisa beleza. fazer, depois você me mandar esse texto para eu entender melhor a sua pergunta. Beleza. Acho que o Vitor tá falando da difração de raio-x. Eu posso pegar. Sim. Então, Vitor, entendi. Porque Bragg é um nome bastante recorrente em física. Esse é o pico de Bragg. A gente vai ver na aula de UFBS a regra de Bragg. Tem em difração de raio-x as condições de Bragg. Enfim, parece que o Bragg foi um físico bastante produtivo, mas não é a mesma coisa, se for isso. Ah, beleza. Bom, então ninguém tem perguntas?